Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao meu canal. A gente vai estar hoje falando um pouco sobre números complexos para resolver alguns probleminhas que são recorrentes aí na prova da Unirv, tá? Do vestibular de medicina. Então, segue aí até o final, tá? A gente vai fazer umas 3 questões, que são todas de valores lógicos, né, de verdadeiro ou falso, sobre o tema de números complexos, onde a maioria das questões estão mais voltadas para a parte trigonométrica, né, do estudo dos números complexos, que escreveu o número complexo de uma forma chamada forma algébrica para uma forma trigonométrica. Então, o que é um número complexo? O número complexo é todo número que eu consigo escrever na forma A mais BI, onde esse A e esse B são números reais, tá? E o izinho que aparece aí, ele é chamado de unidade imaginária. E essa unidade imaginária, ela representa a raiz quadrada de menos 1, com a propriedade fundamental que I ao quadrado, né, elevada a menos 1. Então, esse é um número complexo, que quando escrito dessa forma, a gente dá o nome de forma algébrica. Nós chamamos de forma algébrica do número complexo. Bem, todo número complexo, na forma algébrica, ele admite um afixo, que é uma representação geométrica do número complexo. E esse afixo, perdão, ele é representado no plano de Argand-Gauss. O que é o plano de Argand-Gauss? Seria o plano cartesiano, só que ao invés de a gente chamar eixo das abscissas, nós chamamos de eixo real. E ao chamar eixo das ordenadas, chamamos de eixo imaginário. Então, todo ponto nesse plano de Argand-Gauss, ele vai ter duas coordenadas. Uma coordenada x, desse ponto, que é a parte real do número complexo, e uma coordenada y desse ponto, que é a parte imaginária do número complexo. E a esse daí nós chamamos o afixo do número complexo A mais BI. O que é interessante é que quando você liga a origem do plano de Argand-Gauss até o afixo, você tem um segmento. Esse segmento ele tem um comprimento, que aqui eu estou chamando de ρ. Esse ρ é justamente o módulo do número complexo z, que a gente simboliza com as duas barrinhas de módulo, colocando z dentro. Quando a gente usa o teorema de Pitágoras ali, nós mostramos que a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado é justamente o tamanho desse ρ, onde a e b são parte real e parte imaginária ao quadrado. Bem, e o que é bom, né? Devido a esse segmento orientado saindo da origem até o afixo, nós temos também um argumento aqui, um ângulo que é formado por esse segmento. Esse ângulo, que eu aqui estou chamando de θ, a gente dá o nome dele de argumento principal de Z. Argumento principal de Z. Ele é justamente o ângulo formado pelo eixo real e essa semirreta que sai da origem até o afixo, tá? No sentido anti-horário. De posse dessas informações, né, se a gente poder olhar esse triângulo aqui agora mais de perto, a gente tem a seguinte relação que a gente pode estabelecer em função de A e B. O número complexo tem a forma trigonométrica dada da seguinte maneira. O Azinho, que é a parte real desse número complexo, ele é justamente o cateto adjacente do triângulo que é formado pela origem, pelo afixo e por esse ponto aqui que está sobre o semirreixo positivo do eixo real. E isso aí é um triângulo retângulo. Então, o cosseno do ângulo θ, ele é o cateto adjacente sobre ρ. Cosseno de θ é o cateto adjacente que é A sobre ρ. Daí a parte real, ρ, multiplicada pelo cosseno de θ, perdão, não a parte real, mas o módulo, que é o ρ multiplicado pelo cosseno de θ, dá a parte real.
Então, nós começamos a escrever nosso número complexo trocando esse Azinho aqui justamente por Rho vezes cosseno de θ. Agora, eu pego aqui a minha parte imaginária, que é o tamanho B. O seno de θ, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de θ é o cateto oposto B sobre Rho. Da onde a gente vai tirar que B ele é Rho vezes seno θ. Substituindo aqui, vai ficar mais o B, que é Rho vezes seno θ, multiplicado por I. Agora eu pego o que é comum aos dois termos, que é o Rho, coloco em evidência. Então, Z é Rho vezes cosseno θ mais I seno θ. Essa é a chamada forma trigonométrica do número complexo. E o que a gente precisa para transformar um número complexo de uma forma algébrica para uma forma trigonométrica? Nós precisamos conhecer quem é o Rho e precisamos conhecer quem é o θ. E o θ, eu acho mais interessante que a gente calcular o θ usando a fórmula da tangente. Que a tangente ela vai ser o cateto oposto ao ângulo θ, que no caso é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o A. Quando eu faço a razão entre parte real, a parte imaginária e a parte real, eu tenho a tangente do ângulo θ. E a partir da tangente, a gente pode analisar quem é o ângulo θ que cumpre essa tangente, tá? Isso vai ficar bem esclarecido nos problemas que nós vamos resolver a seguir, tá bom? Então vamos lá para os nossos probleminhas acerca dessa parte. Bom, então vamos lá para a nossa primeira questão, que é uma questão da prova da UNIRV de 2021. Letra A. Letra A diz para a gente o seguinte: a forma trigonométrica do número complexo 1 menos i raiz de 3, que é chamado de Z, é Z igual a 2 vezes, abre parênteses, cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. A gente quer verificar se isso é a forma trigonométrica. Bom, como a gente está num problema que a gente vai dar o valor lógico de verdadeiro ou falso para a afirmação, vamos ver se a gente já consegue dizer se isso é falso, somente ao olhar para um dos elementos, para o módulo ou para o argumento do número complexo. São as duas coisas que a gente precisa conhecer para transformá-lo para a forma trigonométrica. E o valor disso aqui vai ser falso. Por quê? Vamos ver o seguinte. No círculo trigonométrico, nós temos que o primeiro quadrante, e aí coincide com o primeiro quadrante, por exemplo, do plano cartesiano, do plano de Argand-Gauss, que a região angular ela vai de 0 a 90 graus. No segundo quadrante, de 90 a 180. Do terceiro quadrante, 180 a 270. E no quarto quadrante, nós temos de 270 a 360. Aí finaliza uma volta, então você tem uma congruência com um ângulo de 0 graus de início. Quando eu olho para o número complexo z igual a 1 menos i raiz de 3, nós temos parte real sendo 1, parte imaginária sendo menos raiz de 3. Daí, esse afixo, ele tem um sinal na primeira coordenada positiva, na segunda coordenada negativa. Quer dizer que ele tem que ser um ponto aqui, ó, do quarto quadrante. E no quarto quadrante, né, pensando agora no plano cartesiano, a primeira coordenada é positiva, porque nós vamos estar à direita do zero, a direita do zero é positivo, e a segunda coordenada ela é negativa, porque nós vamos estar abaixo do zero, no eixo y. A segunda coordenada é negativa. Então, a gente está pensando no número complexo que o ângulo dele tem que ser um número maior que 270 e menor que 360, porque ele pertence ao quarto quadrante. Tudo bem? Mas, bem aqui, o π sobre 3 que aparece na forma trigonométrica, que é a afirmação que ele faz, esse ângulo é um ângulo do primeiro quadrante. Por quê? Porque o π vale 180 graus,
né, em forma de linguagem do pi radiano, que dividido por 3 é 60 graus. Isso aqui é uma falha, né? Então, isso aqui não pode ocorrer, sendo que isso aqui deveria ocorrer, né? Para um ângulo que está no quarto quadrante. Então, por isso que essa afirmação é falsa. Tudo bem? Aí vamos para a letra B agora. Na letra B, nós temos uma afirmação do θ sendo 225 graus. A gente quer verificar se esse é o argumento desse número complexo. Então, novamente, ó, nós temos o item falso. Por que que é falso? Porque sendo z, número complexo, menos 4 mais 4i, o afixo de z, a representação geométrica dele, é menos 4 e 4. Isso pertence ao segundo quadrante. Bom, primeira à esquerda de 0, a primeira entrada, que a parte real é negativa, e a parte imaginária é positiva. Então, a gente está pegando um ponto aqui, onde é negativo na primeira entrada, positivo na segunda, no segundo quadrante. E o ângulo de 225, ele é um ângulo que é maior que 180 e menor que 270. Então, ele está aqui, ó, no terceiro quadrante. Então, por isso que é falso essa representação. Isso serve até como dica, que nesses problemas a gente possa usar essa tática para verificar primeiro se é falso a afirmação. Tudo bem? No item C agora, a gente vai verificar que esse número complexo que eu escrevi aqui, ele tem módulo igual a raiz de 13. Então, vamos lá, né? Tem várias potências aqui de i que nós vamos ter que calcular. Primeiro, o que é i à quarta, né? Como 4 ele é divisível por 4 e o período das potências de i é 4 devido a essa propriedade, que i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é o próprio i, i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i. Então, basta a gente dividir os expoentes por 4 e trabalhar com os restos da divisão por 4. 4 é divisível por 4, deixa resto 0. Se deixa resto 0, vale i elevado a 0, que é 1. Vou colocar 1 no lugar de i à quarta. O i ao quadrado vale menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1. E a sexta? 6 dividido por 4 deixa resto 2, né? Porque antes do 6, quem é divisível por 4 é o 4. Então, sobra resto 2. Se sobra resto 2, é menos 1. Então, vai ficar mais o menos 1 i elevado a 9. Antes do 9, quem é divisível por 4 é o 8. Então, se eu dividir 9 por 4, deixa resto 1, porque é uma unidade a menos do 9 para chegar no 8 para ser divisível por 4. Se deixa resto 1 é o próprio i. Então, fica menos 3 vezes i. Agora, no denominador, 16 é divisível por 4, então deixa resto 0. Então, vai ficar o próprio 1. 20, ele é divisível por 4, então também vai deixar resto 1, resto 0, então fica i elevado a 0 que dá 1. Agora, 35, antes do 35, quem é divisível por 4 é o i, é o 32. Então, se eu dividir 35 por 4, deixa resto 3, que é 35 menos 32 é 3. Se deixa resto 3, dá menos i. Vai aparecer aqui o mais menos i. Então, o que vai resultar isso tudo? Vamos ser bem direto aqui. Eu vou poder cancelar esse 1 com menos 1, sobra só o menos i embaixo, que é mais vezes menos. O menos 2 com menos 1 fica 2 positivo, vai ficar 1 mais 2, mais vezes menos, menos 1. Vou poder cortar, sobra em cima 2 menos 3i. A gente pode, caso queira, fazer a divisão dos números complexos aqui, para depois calcular o módulo. A gente poderia calcular o módulo do numerador e o módulo do denominador também. Essa divisão basta a gente multiplicar pelo conjugado do denominador. Conjugado de menos i é o próprio i. Então, isso tudo vai ficar igual
No numerador, nós vamos fazer o chuveirinho do i lá dentro. Esse vezes esse vezes esse. I vezes 2 fica 2i. I vezes menos 3i vai ficar menos 3i ao quadrado. Aí vamos lembrar lá que esse i ao quadrado, ele vale menos 1. Se ele vale menos 1, então esse menos 1 vai aparecer multiplicando o menos 3. Quando ele multiplicar o menos 3, que vai aparecer aqui no lugar do menos 3i ao quadrado, vai ser 3 positivo. Vou colocar aqui o 3 positivo. Fica 3 mais 2i. No denominador aparece menos i ao quadrado. Novamente, né, como i ao quadrado é menos 1, com esse sinal de menos fica 1 positivo. Nós já vamos colocar esse 1 positivo aqui. Então fica 3 mais 2i dividido por 1, que dá 3 mais 2i. Bem, como que eu calculo o módulo do número complexo? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Quem vai ser a parte real? O 3. E quem vai ser a parte imaginária? O 2. Então, vai ficar 3 ao quadrado dentro da raiz mais 2 ao quadrado. A gente não pode cortar o quadrado com a raiz aqui, porque nós estamos somando, né? E a soma dentro da raiz não preserva a adição. Então, a gente não tem que raiz preserva a adição, a gente resolve o quadrado de cada um, vai ficar 9 mais 4, que dá 13. Então, esse item é verdadeiro, modo de dizer, realmente é 13. Agora, vamos aí para o nosso próximo item. Nosso próximo probleminha, da letra D, nós vamos verificar se o produto de Z, que é esse número complexo na forma trigonométrica, por um número complexo está na forma algébrica, que é o W, é imaginário puro. O que é um número complexo imaginário puro? É aquele número complexo que a parte imaginária dele é diferente de zero, enquanto a parte real é igual a zero. Então, não tem a parte real é zero, só tem a parte imaginária, tá bom? Bom, para isso, né, a gente vai ter que transformar esses ângulos aqui, né? Lembrando lá que o π, ele vale 180. Então, π sobre 4 é 180 dividido por 4. Dividido por 4 é a metade da metade. Metade de 180 é 90, metade de 90 é 45. Então, nós estamos com um ângulo de 45 graus. E o cosseno de 45, ele é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos substituir isso, né, bem aqui, aonde aparece os π sobre 4, que é o ângulo de 45. Nós vamos substituir o cosseno de 45 e o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2. Então, vamos colocar aqui, raiz de 2 sobre 2, nos dois termos. Bem, feita essa mudança, né, que agora a gente pode multiplicar porque os números complexos estão na mesma forma. Essa é uma coisa interessante, tá? A gente só pode operar números complexos na mesma forma. Agora eu faço a distributiva aqui dentro. Nós vamos ter que isso aqui vai ficar raiz quadrada do 4 dividido por 2, mais raiz quadrada do 4, dividido por 2, vezes i, isso tudo multiplicando, menos 2 mais 2i. A raiz quadrada de 4, ela é 2. Então, aqui vai aparecer 2, 2, que quando eu dividir por esse 2, isso aí vai dar 1. Então, aqui vai aparecer 1 mais i, como resultado do produto desses dois números complexos. 1 mais 1 vezes i, ou somente, né, 1 mais i. Agora vamos fazer o chuveirinho. 1 multiplica o menos 2, que é a ideia da multiplicação dos números complexos, 1 vezes menos 2i. Então, 1 vezes menos 2, 1 vezes 2i dá 2i. Agora eu faço i vezes menos 2,
que dá menos 2i, e faço i vezes 2i, que vai dar mais 2i ao quadrado. Bom, como esse cara eu posso cancelar com esse, lembrando que o i ao quadrado ele vale menos 1, então isso aqui vai virar um menos 2. Nós vamos ter que o resultado disso é menos 2 com menos 2, que dá menos 4. E menos 4, ele é um número real, né? Então, ele não é imaginário puro, porque a parte real dele é diferente de zero e a parte imaginária é igual a zero. Então, essa daqui é falsa. Bom, agora vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, vamos lá para o nosso item A. Ele vai dizer para a gente que esse número complexo Z e a potência 9 deles possuem o mesmo argumento, né? Que é o mesmo ângulo θ lá que nós chamamos no início. Bem, aqui nós vamos invocar uma fórmula chamada fórmula de Moivre. Bem, o que seria a fórmula de Moivre, né? Se eu pegar um número complexo Z igual a ρ cosseno θ mais i seno θ na forma trigonométrica, o Z elevado a n, esse seria pegar o módulo de ρ elevado a n e o argumento multiplicar também por n. Tá? Então, você faz várias iterações do número complexo, né, no círculo trigonométrico, andando θ graus a cada iteração. Então, essa é a forma de Moivre, conhecida como a primeira forma de Moivre. Bom, para a gente poder usar essa fórmula, a gente vai pegar o ângulo π sobre 4 e vamos transformar esse ângulo π sobre 4 em radiano. Praticamente não precisaríamos disso. Melhor, né? Nós vamos transformar π sobre 4 para grau. Não precisaria disso não, mas fica mais tranquilo de fazer as contas. A gente já fez essa transformação agora. Isso dá 45 graus. Então, o Z a nona, ele tem argumento, no caso o argumento é o ângulo, vai ser n vezes θ, nosso θ aqui é 45 graus, que é no caso do Z. Então, o Z a nona vai ter 9 vezes 45 como argumento. Então, 9 vezes 45, isso é igual a 405 graus. E 405 graus é a mesma coisa que 360 graus mais 45. Isso quer dizer que o ângulo 45 é o argumento do Z. Para o argumento do Z a nona, eles diferem de uma volta. Ou seja, eu começo no 45, eu dou uma volta completa e chego ao 45. Novamente, né? Se eu começar do 45. Então, de fato, eles têm o mesmo argumento, tá bom? Porque esses dois ângulos, né, 405 graus, ele é congruente a 45 graus, tá? Dois ângulos são congruentes ou representam pelo menos o mesmo ângulo, né? Quando a diferença entre os dois é um múltiplo de 360. Ou seja, eles diferem por voltas completas. A gente fala que a primeira determinação principal do ângulo 405 graus é o próprio 45 graus. Então, eles têm o mesmo argumento e esse item é verdadeiro. Para o item B, vai perguntar para a gente se os números complexos eles possuem o mesmo módulo, né? Esse número complexo aqui, que está na forma trigonométrica, tem módulo raiz de 2, que ele tem o mesmo módulo que esse. Bom, vamos verificar. O módulo de W, ele é a raiz quadrada da parte real do W, que é menos 2 elevado ao quadrado, mais a parte imaginária do W, que é o 2 elevado ao quadrado. Então, isso é a raiz quadrada do 4 mais 4, que é a raiz quadrada de 2 vezes 4. Como 4 tem raiz exata,
isso dá 2 raiz de 2. Esse é o módulo do W, né? O número complexo Z está na forma trigonométrica. Então, quem aparece aqui tem que ser exatamente o módulo dele. Eles possuem o mesmo módulo? Não, né? O W tem o dobro do módulo do Z. Então, essa é falsa. Tudo bem? Agora, para o item C, nós vamos verificar se a forma trigonométrica do Z igual a menos 3 mais 3i é justamente 3 raiz de 2, tá? Como módulo, vezes o cosseno de 5π sobre 4, vezes o seno de 5π sobre 4, são multiplicado por i. Mais. Bem, para eu verificar isso daí, é aquele argumento que eu falei, né? A gente tem que calcular quem é o ângulo θ e temos que calcular quem é o ρ, que é o módulo do z. Vamos calcular o ρ primeiro. Ρ é raiz quadrada da parte real de z. A parte real de z é menos 3, somado elevado ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui menos 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Fica a raiz quadrada de 9 mais 9, que é a raiz quadrada de 9 vezes 2. Como 9 tem raiz exata, fica 3 raiz de 2. Né? 9 mais 9 é somar 9 duas vezes, que é equivalente a multiplicar por 2. Então, por enquanto, né, o módulo bate. Agora, a gente só calcula o ângulo. Tangente de θ, né, que é a forma mais simples de calcular. O ângulo é B sobre A. B é a parte real, a parte imaginária. A é a parte real. Então, vai ficar 3 dividido por menos 3, que dá menos 1. Aí vamos lembrar lá que a tangente de 45 seria aqui a nossa referência, né? Porque a tangente de 45 é 1. Só que no caso nosso, nós calculamos o ângulo e obtivemos como tangente menos 1. E a tangente, lembrando lá da regrinha do setar com mais, né? 12, 13, 14, a tangente ela vai ser positiva no primeiro e terceiro quadrante. Então, ela é negativa no segundo e no quarto. E esse número complexo z, ele tem como afixo o número complexo menos 3 e 3, que está lá no segundo quadrante. Segundo quadrante, a primeira coordenada é negativa e a segunda coordenada é positiva. O ângulo que tem como característica T tangente igual a 45, tangente igual a menos a tangente de 45 no segundo quadrante, é o ângulo de 135 graus. Né? Porque este é o ângulo ao qual, né, falta exatamente 45 graus para completar uma volta. Então, a tangente de 135 graus, ela é menos 1. E ela está lá no terceiro quadrante. Bom, como aqui o argumento aqui é dado em forma de π radiano, né? A gente lembra lá que π sobre 4 vale 45 graus. Se você multiplicar o 45 por 3, você chega a 135 graus. Então, 135 graus tem que ser 3 vezes π sobre 4. Esse deve ser o argumento do número complexo z. E aqui ele fala que o argumento é 5π sobre 4. Então, essa é falsa. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão pergunta para a gente se o número complexo W, né, com W mais 3i igual a 6 é igual ao conjugado de 3 mais 3i. 3 mais 3i é um número complexo, cujo conjugado dele, quando a gente coloca uma barra em cima, indica a operação que você troca o sinal da parte imaginária. Então, é 3 menos 3i. Então, vamos verificar que W, né, que cumpre a condição de W mais 3 mais 3i igual a 6 é justamente o conjugado de 3 mais 3i. Então, resolva a equação passando o 3 mais 3i para o lado direito da equação. Então, ficaria 6 menos 3 menos 3i. 6 menos 3 dá 3, fica 3 menos 3i, que é justamente o conjugado
de 3 mais 3i. Então, coincidiu, né, o resultado dos dois serem iguais. Quer dizer que esse item é verdadeiro. Agora vamos para mais uma questãozinha aí, né, de verdadeiro ou falso sobre números complexos. O número complexo z dado por essa forma trigonométrica é solução dessa equação? Para verificar se é solução da equação, a gente vai ter que pegar o z e levar à quinta potência. Então, como ficaria isso, né? Nós temos lá o nosso z, que está na forma trigonométrica. Ele é 2 vezes o cosseno de 4π sobre 5 mais i vezes o seno de 4π sobre 5. Nós vamos levar isso à quinta potência. Então, aqui a gente vai recorrer, né, à forma de Moivre, onde eu vou pegar a base 2 e elevar à quinta potência. Então, isso é 2 à quinta vezes, abre parênteses, cosseno, o argumento 4π sobre 5 será multiplicado por 5, 5 vezes 4π sobre 5, mais i vezes o seno de 5 vezes 4π sobre 5. Fecha parênteses, aplicamos a forma de Moivre, né? Então, note que o expoente aparece multiplicando o argumento e também aparece como expoente do módulo. 2 à quinta dá 32, né? 32 vezes. Esse 5 com esse eu vou poder cancelar. Então, sobrou aqui o cosseno de 4π mais i vezes o seno de 4π. Aí a gente vai lembrar aqui que o seno de π ele é igual ao seno de 2π, que é igual ao seno de 4π, ou seja, qualquer seno de múltiplo de π é zero. E o cosseno de π ele é menos 1, mas o cosseno de 2π é igual a 1. Cosseno de 3π é menos 1, mas o cosseno de 4π é igual a 1. Ou seja, né, o cosseno de um múltiplo par de π é sempre igual a 1. Então, nós temos aqui isso daqui dando 1, isso daqui dando 0. Então, ficou 32 vezes 1 mais 0 vezes i. Então, é só pegar o 32 e multiplicar por 1, que a multiplicação por 0 dá 0. Então, isso dá 32. Quer dizer que esse número complexo z, quando eleva a quinta potência, dá 32. Ou seja, ele é solução dessa equação. Isso é verdadeiro. O próximo item vai pedir para a gente verificar que esse número complexo aqui é um número real. Bom, eu escrevi ele aqui, está meio apagadinho lá, mas nós já fizemos uma questão dessa nessas resoluções. Vamos lá novamente, então, fazer algo muito parecido. Vamos ter que calcular quanto que vale cada potência dessa daqui, né, em detrimento desses expoentes que aparecem aqui. Lembrando que é sempre feito por uma divisão por 4. 23 não é divisível por 4. Antes do 23, quem é divisível é o 20. Então, se eu dividir 23 por 4, deixa resto 3. Se deixa resto 3, dá menos i. Então, fica 3 vezes o menos i, que vai ficar menos 3i. 17 aqui não é divisível por 4. Antes dele é o 16, deixa resto 1 na divisão por 4, então 17. Se deixa resto 1, dá o próprio i. Então, vou colocar aqui mais i. 133. Quando eu pego um número que tem 3 dígitos, eu vou olhar o mais, né? Você vai olhar somente para os 2 últimos dígitos, que é o 33. 33 ele não aparece na tabuada do 4, né? Antes dele, quem aparece na tabuada do 4 é o 32, que é divisível por 3. E se
o 32, perdão, que é divisível por 4. O 33, quando dividido por 4, deixa resto 1. Então, vai dar o 2i. Tá? Dá o 2i porque o i elevado a 133 dá o próprio i. Multiplicado por 2 dá o 2i. Menos 4. Embaixo continua tendo 2. Potência de baixo que tem 11.664. Mas o 64 ele é divisível por 4, então deixa resto 0. Então isso dá o próprio 1. Vai aparecer aqui mais 1. O 98 ele não é divisível por 4. 96 é. Então 98 dividido por 4 deixa resto 2. Vai dar o i ao quadrado, que é menos 1. Vai ficar mais 2 vezes o menos 1. Então esse eu posso cortar com esse. Esse junto eu corto com esse. Note que sobrou só a divisão aqui desse número por esse. E esse cara aqui é real, né? Dá o menos 4. Então, de fato, isso é verdadeiro. Esse número complexo é um número real. Nossa próxima questão, nós vamos verificar se esse afixo ele possui forma trigonométrica dada assim. Primeiro passo, né? A gente nota que esse afixo é do primeiro quadrante e o ângulo aqui apresentado também é do primeiro quadrante. Então, por enquanto, não tem nenhuma divergência nessa informação. Vamos calcular o módulo de z, né? Que é dado pela raiz quadrada da parte real, que no caso vai ser o 1, e a parte imaginária, que é o 3 raiz de 3. Então, parte real ao quadrado, mais parte imaginária também ao quadrado. Então, isso vira raiz quadrada de 1 mais 9, que é 3 ao quadrado, dividido por 3, né, que é a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então, isso dá a raiz quadrada de 1 mais 3, que é 9 dividido por 3, raiz quadrada do 4, que é 2. Então, bateu aqui o módulo, né? Agora, a gente vai calcular a tangente do θ. Tangente de θ, a gente calcula como sendo b sobre a, que é a parte imaginária dividido pela parte real. Vai ficar 3 dividido pela raiz de 3, dividido por 1. Isso dá 3 sobre raiz de 3. Nós vamos racionalizar, multiplicando pela raiz de 3 em cima e embaixo. Aparece 3 raiz de 3 em cima. Embaixo vai aparecer a raiz quadrada de 9, né? Que é a raiz quadrada de 3 vezes 3, que dá 3. Corta, corta, isso dá raiz de 3. O ângulo que tem como tangente raiz de 3 e mora no primeiro quadrante, né? É o ângulo de 60 graus. 60 graus é a terça parte de 180, que é π sobre 3. Então, de fato, né? O argumento desse número complexo é π sobre 3 e aqui fala que o argumento é π sobre 6. Então, isso é falso. Esse item aqui é falso. O último item agora, a gente quer verificar se esse número complexo, que eu acabei de escrever aqui, ele possui forma algébrica dada por isso. Então, aqui, para a gente colocar nessa forma algébrica, a gente vai ter que fazer a divisão desse número complexo. Para dividir números complexos, a gente multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado é somente trocar o sinal da parte imaginária. Bem, quando a gente faz essa multiplicação, aqui no denominador, a gente pode usar aquela propriedade que o número complexo multiplicado pelo seu conjugado dá a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a? A é a parte imaginária. Quem é b? B é a parte real. Aqui a parte imaginária é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, mais a parte real vai ser 1. É 1 que está multiplicando o i aqui. Fica 1 ao quadrado. Agora em cima a gente faz o chuveirinho. 4 vezes menos 2 dá menos 8. 4 vezes menos i dá menos 4i. Depois menos 2i vezes menos 2 dá 4i positivo. E menos 2i vezes menos i dá mais 2i ao quadrado.
Então, note que eu vou poder cortar esse menos 4i com esse mais 4i. Vamos lembrar aqui que o i ao quadrado vale menos 1, né? Então, menos 1 multiplicado pelo 2 vai ficar menos 2. Então, vou ter aqui menos 8, menos 2 em cima. Embaixo, o resultado disso aqui que é 4 mais 1, que dá 5. Então, isso está dando menos 10 dividido por 5, dá menos 2. Que é diferente disso daqui, né? Que está aparecendo para a gente. Então, esse item é falso. Um item aqui meio solto, né? Vamos ver dizer se esse item é verdadeiro ou não. O número complexo z tal que 1, z mais 1 sobre modo de z igual a 1. Possui modo unitário, né? Modo unitário quer dizer que o modo de z é igual a 1, tá bom? A gente vai pegar essa equação toda e vamos multiplicar por z, para eliminar esse denominador aqui. Então, eu faço o chuveirinho aqui. Z vezes 1 dá o próprio z. Z vezes 1 dá z, mas eu vou poder cortar com esse denominador, vai ficar só 1, né? Porque vai ficar z dividido por z, mais o z vezes z, que dá z ao quadrado. Então, essa expressão aqui resulta na seguinte equação do segundo grau. Z ao quadrado menos z mais 1 igual a zero. Como que a gente resolve essa equação do segundo grau? Resolvendo usando a fórmula de Bhaskara. Então, b ao quadrado menos 4ac seria nosso discriminante. Quem é o a aqui? O a é quem multiplica z ao quadrado, que é 1. O b é quem multiplica o z, que é menos 1. E o c vai ser 1 positivo. Então, o delta, ele é b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. O delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4, que dá menos 3. E por fim, né, a gente usa agora a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde substituindo os valores, nós vamos ter menos o menos 1, que é o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, isso tudo está ficando para a gente o seguinte. Z é igual a 1, mais ou menos. Note que a raiz quadrada de menos 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de menos 1. Porque 3 vezes menos 1 dá menos 3, né? Só que a raiz quadrada de menos 1 é i. Então, a gente pode apagar aqui e colocar o izinho aqui, multiplicando pela raiz de menos 3, de 3. Então, fica a raiz de 3 vezes i. Isso aqui dividido por 2. Então, as soluções são meio, né? A gente pega numerador dividido por 2. E como é uma soma, raiz de 3 também dividido por 2. Separa parte real de parte imaginária. Então, essas são as soluções, né? Será que qualquer uma dessas soluções tem módulo 1? Tem, de fato, né? Vamos pegar uma soluçãozinha, por exemplo, a solução meio mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. O módulo desse número complexo, ele vai ser a raiz quadrada da parte real, que é meio, elevado ao quadrado, mais a parte imaginária, que é raiz de 3, elevado ao quadrado. Fração elevada ao quadrado fica numerador ao quadrado e denominador ao quadrado. Então, vai ficar 1/4 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado da raiz quadrada de 9, que é 3, e 2 ao quadrado, 4. Soma de frações de mesmo denominador, conserva o denominador e soma os numeradores. 1 mais 3 é 4, e 4 dividido por 4 é 1. Então, deu um módulo unitário, né? Se a gente pegar a solução que vai ter um sinal negativo, como a gente vai levar ao quadrado, isso não vai mudar nada, os dois têm mesmo módulo. Então, isso aqui é
verdadeiro. Tudo bem? Bem, então a gente finaliza aqui a nossa aula de números complexos. Espero que tenha ajudado vocês aí na resolução dos seus probleminhas. Até mais, muito obrigado.